Infelizmente, notícia triste aí para começar a nossa quarta-feira. Novo reforço tricolor, Vitor Hugo, chega hoje em Salvador, mas chega com a notícia, com a informação, infelizmente, do óbito da sua mãe. Ele chegou a falar na sua despedida que estava voltando para o Brasil para poder ficar mais próximo dela. Dentre outros motivos, isso foi o que mais o impulsionou a voltar ao seu país de origem. E a gente vai falar mais sobre essa informação, sobre o comunicado do Trabzonspor, sobre a chegada do atleta em Salvador, sobre o momento importante de acolhimento do torcedor tricolor. E também vamos falar sobre outros assuntos do dia a dia do Bahia, como a lesão de Marcos Vitor, outra equipe do Nordeste se tornando SAF, sócios, editais de convocação do Conselho Deliberativo e mais. Vamos que vamos para mais um vídeo aqui do canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia aqui no canal, com cobertura integral do dia a dia do Esquadrão de Aço e, claro, compartilha com geral para dar aquela força, joga nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, marca a gente, que a gente vai ter o maior prazer de poder repostar. Primeira informação, gente, do nosso plantão tricolor de hoje, e de antemão já peço desculpas, né? Mas não tem como ficar animado e feliz, entusiasmado com a informação central desse vídeo, mas a gente vai fazer o nosso papel aqui trazendo as notícias de maneira geral do Bahia. A primeira delas é sobre a reabertura das vagas de sócio acesso garantido para o público de maneira geral, né? Ontem o privilégio foi para os sócios contribuintes que pagam a mensalidade em dia e que não tem a oportunidade de ter o acesso garantido, e hoje, para o público em geral, últimas vagas para a cadeira norte e Bahia da Massa Leste, né, e também distribuição de senhas na CAIS, Fonte Nova, de 9 da manhã às 18 horas. Para outros setores também dá pelo WhatsApp e call center, tá? Bahia da Massa e cadeira norte, que tem que se fazer presente lá na central de atendimento ao sócio. Lembrando que, começando o Campeonato Brasileiro da Série A, as vagas ali de norte e leste vão voltar a ser divididas, né? Vai voltar a ter a divisão ali do setor norte para o setor leste, não vai ser a mesma coisa, não vai ser só o cadeira que vai preencher os dois setores, tanto o inferior quanto o intermediário do leste e do norte, tá bom? Só a nível aí de informação, de atualização. Outra informação, gente, do nosso plantão tricolor de hoje é sobre convocação do Conselho Deliberativo. A gente sempre está procurando trazer aqui atualizações acerca das movimentações dentro do CD do Bahia, e agora vamos trazer notícias sobre convocação do Conselho para 2 reuniões. Está aí o edital no site oficial do Clube, esporteclubebahia.com.br. O presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, nos usos das 2 atribuições estatutárias e na forma da resolução CD número 01/2022, convoca extraordinariamente o Conselho Deliberativo para se reunir no dia 10 de abril de 2023, com primeira convocação às 19h30 e segunda convocação às 20 horas ou imediatamente após o final da reunião ordinária, que ocorrerá na mesma data, né, em formato híbrido, tanto presencial quanto também ali remotamente. Presencial vai ser na Arena Fonte Nova. Bom, a seguinte pauta que vai estar, né, presente nesta reunião está aí. Primeiro ponto, a aprovação da ata da reunião anterior. Segundo ponto, fixação do valor atualizado do título de sócio patrimonial apenas para apuração do valor de taxa de transferência, né? Terceiro ponto, substituição de componente da Comissão de Futebol de Base e Esportes Olímpicos do Conselho Deliberativo. E quarto, o que ocorrer, tá? E aí tem o edital de convocação do Conselho aqui, redigido com alguns pontos que vão ser levantados também, né, e como é a partir do opinativo da Comissão de Administração e Finanças do Conselho Deliberativo e do parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício fiscal anterior, conhecer as contas, elaborando o seu parecer a ser encaminhado para a Assembleia Geral, segundo fixação anual do valor da taxa de adesão e das mensalidades da categoria sócio contribuinte, tá? Tá aí as 2 reuniões que vão acontecer do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, tanto na Fonte Nova, sendo transmitido pela TV Bahia, como acontece de maneira frequente e corriqueira, quanto também remotamente, tá? É importante a gente falar sobre o Conselho e a sua participação, né, que foi bem atuante e forte, intensa, na época da aprovação da SAF do Bahia e tudo mais,
Para lembrar que, em breve, teremos novidades aí com relação ao processo de closing sendo finalizado, né? Então, a gente já deve ter o Bahia fazendo parte da família do City Futebol Group de maneira oficial nesse mês aí de abril. Essa, pelo menos, é a tendência. Qualquer novidade, evidentemente, você vai vir aqui no canal. Aproveitando o ensejo, aproveitando a oportunidade que a gente está falando sobre Sociedade Anônima do Futebol, mais uma equipe do futebol nordestino, mais uma agremiação acaba se tornando SAF, a equipe do América de Natal, lá do Rio Grande do Norte, anunciou aí através das suas redes sociais, com um vídeo ali no YouTube, que em outra oportunidade a gente pode passar, a gente pode levantar essa discussão, inclusive, na SMB Live de maneira mais aprofundada, né? Lá tem um pouco mais de espaço para isso, né? A gente tem um pouco mais de liberdade para poder opinar, nos aprofundar sobre determinadas temáticas, a gente pode passar o vídeo por lá, mas aqui a nível de informação, o América de Natal acabou se tornando Sociedade Anônima do Futebol, tá? Algumas equipes se tornam Sociedade Anônima do Futebol para além de investimento, né? Para poder esperar o investimento. No caso do Bahia, isso esteve atrelado à chegada do City Futebol Group, né? O Bahia, ele aprovou a SAF e aprovou a proposta, né? Então o Bahia só se tornou SAF por conta da proposta do City Futebol Group, por mais que já tivesse ali de alguma forma a intenção, o interesse em acabar se tornando Sociedade Anônima do Futebol, tá? Enfim, boa sorte aí para o América de Natal na sua caminhada, mas uma equipe nordestina que, sem sombra de dúvidas, tem aí o apoio para poder crescer, para poder evoluir. Outra informação, gente, no nosso plantão tricolor de hoje é sobre Marcos Vitor. Marcos Vitor recebeu entrada forte no jogo decisivo do Campeonato Baiano contra a equipe do Jacuipense no último domingo. Saiu ali ao intervalo da partida, cedeu espaço para Gabriel Xavier e ele já está em processo de recuperação, mas deve desfalcar o Bahia, no mínimo, aí, até a partida, né, contra a equipe do Volta Redonda aí no dia 11, tá? E a notícia, a informação vem de maneira aprofundada lá do Bahia Notícias, do nosso querido Ulisses Gama, com trauma no joelho. Marcos Vitor deve desfalcar o Bahia contra o Vila Nova. O zagueiro Marcos Vitor deve ser desfalque para o Bahia no confronto contra o Volta Redonda. Perdão, falei Vila Nova, mas é Volta Redonda. Na próxima terça-feira, dia 11, pela primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. Ele foi substituído no final, né, do Campeonato Baiano contra a Jacuipense, por causa de uma pancada forte no joelho, e a sua recuperação vai demandar um tempo maior do que o esperado. Marcos Vitor, ele passou por um primeiro exame após a partida e fará uma avaliação na próxima sexta-feira, dia 7. Sem ele, é possível que Gabriel Xavier comece o jogo no estádio Raulino Oliveira. Ele vai formar a defesa do Esquadrão de Aço com Canu e Rezende, tá? Quem também pode jogar essa partida é Vitor Hugo, mas a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco. Antes disso, a assessoria de comunicação do clube acabou de enviar aqui para a imprensa a programação do Bahia do dia 3 de abril até o dia 12 de abril, um dia posterior ali, a partida contra o Volta Redonda, tá? De segunda a hoje, folga. O time se reapresenta na quinta-feira, no dia de amanhã. Às 11 da manhã tem entrevista coletiva na Fonte Nova, provavelmente de apresentação, né? Às 15h30 tem o treino no CT Evaristo de Macedo. Sexta-feira, né, dia 7, às 9 da manhã, treino no CT Evaristo de Macedo. Sábado, da mesma forma, treino de manhã. Domingo, também treino de manhã. Segunda, às 9 da manhã, tem entrevista coletiva e viagem para Volta Redonda no período da tarde. E aí, na terça-feira, tem Volta Redonda Bahia, às 16h30, no Raulino de Oliveira. E na quarta-feira, o time retorna a Salvador. Essa é a programação do Bahia. Amanhã devemos ter aí pelo menos Tassiano e Ademir para serem apresentados para a imprensa, mas isso ainda carece de confirmação por parte do Esporte Clube Bahia. Vamos falar agora sobre a notícia triste, né, que a gente introduziu o vídeo comentando. O Trabzonspor emitiu uma nota oficial falando com profunda tristeza que sabemos que faleceu a preciosa mãe do nosso ex-jogador de futebol, Vitor Hugo. Compartilhamos a dor de Hugo e sua família e oferecemos nossa paciência e condolências. É isso, o Trabzonspor, time que Vitor Hugo leva no coração e que o acolheu também. Ele sai de lá como um ídolo, como uma grande referência. Anuncia aí nas redes sociais o falecimento da mãe de Vitor Hugo. Bom, Vitor Hugo, ele chega em Salvador hoje para poder assinar com o Bahia. Na verdade, já assinou com o Bahia definitivo, mas poder se apresentar ao Bahia. E o que eu falei no Twitter, a mesma coisa que eu falo aqui, é um momento de acolhimento, que a gente tem que dar forças ao jogador, passar somente amor, ter paciência, compreensão, e aí eu falo sim de rendimento em campo e de outras coisas mais. Graças a Deus eu não tenho a experiência de ter perdido uma mãe, eu não posso nem imaginar essa dor. Provavelmente deve ter inscritos aí
que passaram por isso, que devem estar relatando nos comentários, mas eu falo aqui de maneira categórica que é importante, fundamental, essencial que a torcida tricolor tenha paciência, compreensão com o Vitor Hugo. Não deve ser fácil, né, nos primeiros jogos, no início da caminhada dele aqui, ter que lidar com isso, ter que jogar, tendo que lidar com essa dor, mas enfim, a torcida tricolor está aqui para poder acolher, para poder passar amor e nada mais, tá? Então, enfim, vamos torcer para que ele possa ter forças aí para poder superar essa batalha, essa dor que está enfrentando no momento, tá? É isso, gente, esse foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Forte abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?